Fala turma, estamos aqui em Brasília, Profit Tour. Daqui a pouco eu vou falar sobre automatização. Automatização que a gente já está rodando desde 2020, fomos aprimorando e cada vez melhor, e é isso que eu quero compartilhar com a galera, esses resultados, gerenciamento, drawdown, histórico de como tudo isso tá bom? Acompanha aí os detalhes. Olha aí, ó, o Felipe tá positivo, hein? Boa, Felipão. Segura, Felipe. Para aí, Felipe. Ainda dá tempo, hein, Heitor? Mas tem que coletar, né? Estamos indo pro finalzinho, finalmente. Produção, tem alguém positivo? Buscar. Não é querendo puxar sardinha não, mas o Felipe veio de São Paulo. Como é que tá a tela do Gilberto ainda pra colocar? Turma, é muito vergonha ali, né? Boa tarde, pessoal. Sentar aqui para ficar confortável. Bom, primeiro, muito obrigado a todos que se fazem presente aí no sábado, tirando um tempo para obter conhecimento. Honra estar sentado ao lado do Fabrício Stagliano, uma das lendas do mercado, como vocês podem ver ali na reportagem do Globo Repórter. Ele está há algum tempo já operando. E passo a palavra para ti, Fabrício. Show? Boa tarde aí, turma. Boa tarde a todos. Depois desse vídeo aí, vou tentar falar alguma coisa. Mas, turma, vou contar um pouco da minha história para vocês. Primeiramente, dar parabéns para a Anelógica pelo evento, né? Para a Clear também, aí, profissionais aí que eu admiro bastante palestraram aqui hoje, uma galera bem bacana, parabéns. Turma, eu comecei a operar em 2005 no mercado. Alguém aí está desde essa época operando aí? Olha aí, hein? Ó. Aqui também. Legal, também. Eu comecei trabalhando numa empresa chamada CMA, não sei se algum de vocês já ouviu falar. E a CMA, para quem não sabe, era a Anelógica da época, né? Só que, dadas as devidas proporções, né? A Anelógica hoje é uma ferramenta plug and play que você instalar, você já pega na mesma hora, né? Acho que deixo para quem sabe operar, preferi não operar mais. Voltei para o mercado em 2016, turma. Eu comecei a operar os mini contratos, né? De índice dólar até então. E pronto, encaixou muito bem para mim, já com a leitura que eu já vinha usando. Enfim, usando isso em índice dólar. 2020 começamos um processo de automatização dessa estratégia. Claro que para automatizar, acho que pode também, né, Cláudio? Automatiza, não é um trabalho fácil. Alguém já trabalhou com robô aí para automatização? Temos umas 5 pessoas. Legal, algumas pessoas. E no começo eu cometia muito um erro, Roberto, de a minha parte emocional influenciava no robô, né? Porque estava 2021, 2022, foi muito assim. Ele estava rodando, eu falava, não, está ganhando bastante. Eu acho que agora o mercado já virou, porque o algoritmo não saiu. Ele ia lá e freava. E quando está perdendo, a gente nunca zera, né? Quando está perdendo, o chumbo vem. E quando está ganhando, aquela não gosta de ganhar dinheiro. Né? Enfim, até me adaptar com isso demorou um tempo. Em 2024, depois de cansar de fazer isso, eu falei, cara, tem uma coisa errada, não posso ficar operando em cima do robô. Foi o último ano, 2024, que eu operei no braço. Por quê? Eu coloquei, fiz até lives disso, né? Onde eu colocava a conta rodando, conta real com o robô, e eu operando do outro lado. E a conta do robô operou melhor que eu. Então eu falei, não faz mais sentido operar no braço, vou deixar só os algoritmos atuando. Desde 2025 eu não operei mais nada no braço, 2026 só alguma operação ou outra para calibrar a estratégia, né? Então é isso, assim que essa automatização surgiu muito por conta de quebrar e voltar de novo e quebrar e perceber que não era um problema técnico, era um problema emocional que eu não conseguia dar certo no mercado. Que é uma... E a outra que ele trabalha também, ele não descansa, né? Então eu estava num evento na quinta, na sexta, pude ir falar das automatizações, coisa que antes ficava preso na frente da tela, né? Nem almoçava alguns dias. Então, essas duas vantagens são muito marcantes dos algoritmos. Tu mencionou os eventos que tu estava essa semana, mas também tem momentos que tu vai no banheiro, tu está na frente da tela, mas tu vai pro banheiro, ou tu vai dar comida pro filho, pro cachorro, perde o time. E aproveitando, Fabrício, que tu teve essa prova real, né, do ano que tu operou, tanto na mão como com automação, tu percebeu que a automação estava gerando uma performance melhor. Conta um pouco pra gente aqui como que são as suas operações, qual que é o teu racional por trás
operações. Tá? Eu vou um pouco para trás para facilitar o pessoal. Tem as escolas aí de paper reading, price action, né, que eu admiro bastante. O Alequim aí falou, eu gosto do trabalho dele, do André Moraes, que operam voltados para análise gráfica. Eu, quando comecei, o Becker, eu tentei de tudo, né? Acho que todos nós aí que estamos há muito tempo tentamos operar tudo, né? E, assim, sou um analista credenciado, CNPI de gráfico, olho ainda alguma coisa para ações de longo prazo, mas no dia a dia, a leitura que eu me encaixei mais, que o Gilberto conhece aqui, foi a leitura de player. O que significa isso aqui, turma? O meu algoritmo ele faz estatística e probabilidade de todos, né, faz a estatística de todos os participantes de mercado. A grosso modo, né, Becker? Quando eu tenho um grupo de corretoras, aí está lá, um exemplo, né? Ó, qual que é a probabilidade do mercado subir quando eu tenho UBS comprado acima de 7 mil contratos? A probabilidade é de 60% do mercado subir, historicamente, com base desde 2020. Né? 2020 eu tenho dado, né? Antes disso eu tenho a parte empírica ali na minha mente. Tá, essa probabilidade quando a UBS está acima de 20 mil contratos, ela passa, por exemplo, a 80%. Opa, então é um momento que o meu algoritmo olha esse fator UBS. E aí não olha só uma corretora isolada. No começo a gente tirou um pouco a cabeça em relação a isso e percebeu que vale a pena olhar um grupo de corretoras, porque acontece no player às vezes está pela UBS, zerando pela Ágora, o mesmo player está em mais de uma corretora. Isso acontece no mercado. Mas quando eu olho um grupo de corretoras, esse grupo de corretoras, estatisticamente, quando está para um lado, o mercado tem uma probabilidade de subir, e o inverso também acontece. Tem grupos de corretoras que, estatisticamente, quando ele está para um lado, o mercado tende a ir contra ele, eu começo a trabalhar com dado e não mais. Não importa mais se é corretora de varejo, se é uma corretora institucional, se é uma corretora market maker, não importa o que é a corretora. Eu saio da teoria e vou para o dado, para a estatística e para a probabilidade. Certo? Perfeito. E vamos fazer uma dinâmica com o pessoal, com esse gráfico e o evolução do tempo ali, Times 84 que a gente está na tela. Vamos perguntar para eles, pessoal, olhando aqui para você um pouquinho na frente, olhando para esse gráfico e para essa evolução do tempo, aqui o ranking dos players, quem compraria nessa situação aqui? Levanta a mão para a gente, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quem venderia nessa situação aqui? O resto não faria nada, esperaria. Os outros não ganhariam. Perfeito. E aí, Fabrício, tu olhando para esse gráfico, o que tu faria? E o que teu robô faria? Cara, olhando pelo gráfico, é difícil, né, cara? Acontece muito. Isso é uma questão emocional do meu ponto de vista, porque é muito contra-intuitivo você comprar com o mercado esticado desse jeito, né? Quem concorda comigo? Só que no nosso algoritmo, esse momento foi o momento que o algoritmo comprou. Ele não comprou antes aqui, né? Podia ter surfado tudo isso aqui. Ele não viu essa leitura, né? Eu não consigo participar, às vezes, de todo o movimento. Mas ele comprou nesse ponto, porque esse ponto foi o ponto que aconteceu aquela conta que eu falei para vocês, né, turma? De estatisticamente, essa divisão de players comprados com players vendidos, essa divisão, quem tirar uma foto e quando acontecer isso de novo nessa tela, você pode conferir. Mas estatística, lógico, não é 100% das vezes, mas estatisticamente, a grande maioria das vezes que tem essa divisão, o mercado sobe. E aí, esse dia dessa operação, turma, com 40 contratos, foi... Acho que 33. Acho que é 33 mil de lucro, né? Se você olhar aqui, ele entrou exatamente, se eu não me engano, aqui é 9,6 que ele entrou nessa operação. Uma conta real que está rolando. E foi exatamente o ganho a partir daquele ponto. Eu não sei se tem o gráfico daquele. Tem o gráfico depois daquele dia, não tem? Cara, eu acho que a gente tem essa operação só. Mas foi exatamente isso. O mercado subiu muito mais e a gente teve esse resultado. Se eu não me engano, é 33 mil com 40 contratos. É isso aí. Mas esse é um ponto que eu acho muito difícil você permanecer numa operação. Se você tiver que tomar essa decisão no braço, eu, pelo menos, não conseguia fazer esse tipo de operação no braço, porque ali eu ia falar, não, vou esperar um recuo, vou esperar um pullback, e não teve nada disso no mercado. Naquele ponto ele só subiu.
Depois, se alguém quiser pegar esse dia, pode conferir isso. Tá? E aqui ele teve, aqui no o algoritmo ele olha também, não esqueci de comentar disso, mas aqui você tem a posição da evolução no tempo. O pessoal já viu essa tela de evolução no tempo, Bruno? E aí funcionou muito bem para mim, né? Então, às vezes, pensar além do que está sendo apresentado, ou usar os elementos que foram apresentados aqui, mas ir além, testar. E, no meu ponto de vista, quando você faz estatística, faz probabilidade de tudo, é onde você tem a convicção, não, aquilo está certo. Né? Excelente, Fabrício. Eu também, olhando para esse gráfico, dificilmente compraria. E essa tua análise em relação aos players, ela vai muito em paralelo com o que o André Moraes estava explicando para a gente mais cedo. Ele, pô, em que momento eu vejo eles entrando que eu vou poder ir junto? Com algumas estatísticas e algumas outras análises, mas o conceito é praticamente o mesmo. E aproveitando, Fabrício, depois dessa tua virada de chave para automação, tanto profissional quanto pessoal, eu tinha um problema, eu não sei se alguns de vocês... Alguém já ficou sem almoçar aqui, operando na frente da tela? Olha o Jorjão ali, ó. Volta e meia, né? Eu tinha esse problema. Aí você viu o tamanho que eu estava ali, né, turma? Sem qualidade de vida. Eu estou grande, ainda estou gordo, mas eu estava bem maior naquela época ali. Então, de fato, eu não tinha qualidade de vida. Foi uma época que, o ano da pandemia, 2020, foi um ano que, para mim, pô, apesar do acontecimento, foi um ano que, para mim, a estratégia casou muito bem, né? Porque a gente opera muito em tendência, né, turma? Vocês viram ali que essa operação, depois daí, ela subiu mais, acho que 3 mil pontos, não é? Jorjão, que está ali, ó, de Goiânia, ficou muito tempo comigo estudando esse mercado, então, depois das automatizações, a vida mudou totalmente. Excelente, Fabrício. E depois, com o passar do tempo, aí até sendo um excelente parceiro da Neloge, a gente começou a disponibilizar essas automações para os clientes, né? E a gente trouxe aqui um vídeo de alguns clientes que utilizam hoje os seus robôs dentro do sistema da Neloge. Boa, excelente. Então, pessoal, esses são alguns dos clientes que hoje utilizam dos robôs que o Fabrício tem junto com a Nelogica, robôs que têm mais de 20 anos de experiência, que é o tempo que o Fabrício tem no mercado. Tem experiência de alguém que já trabalhou dentro de uma corretora, de alguém que já quebrou 2 vezes e hoje está aí despontando no mercado. O Bullbear Premium. O Big Beat é um robô de Bitfoot. O Bullbear Premium é o robô de Inins. São robôs... O Bullbear Premium aqui tem 1 ano, mas tu tem mais de 2 anos de... 2 anos e meio que ele está no ar. De histórico. O Bitfoot, ele é mais recente, porque foi um ativo que foi lançado mais recente. E é muito ruim, né? Então a gente já pensou na margem, historicamente, ela nunca precisou injetar mais dinheiro. Mas voltando para o assunto, esses pontos, turma, entram muita gente, né? E quando o cara toma, você pensa que o cara que entrou aqui, né? Não tá vendo aí. O cara entrou aqui, o cara perdeu dinheiro, ele foi ganhar aqui, ó. Isso é a realidade, tá, turma? Que a gente está mostrando, certo, Beto? Agora, não tem problema nenhum você entrar aqui, você entrar aqui, você entrar aqui, talvez pode ser o próximo topo. O problema é você... Duas estratégias, elas não são comercializadas, são as estratégias que mais estão performando. Fez um pacote das 2 estratégias, uma condição especial, onde no plano anual ela... Trader, não sou da área financeira, eu sou médico, mas já há alguns anos eu venho estudando, né, como diversificar meus investimentos, em especial no day trade. Cheguei a fazer um tempo de day trade por conta e acompanho a trajetória do Fabrício aí há muitos anos. De um tempo para cá eu resolvi entrar realmente nos robôs e, eu só tenho a agradecer aí os resultados que o robô vem trazendo. Consigo acompanhar tudo pelo celular, as entradas, as saídas. Eu acho que é uma excelente opção de diversificação de investimento. Não é todo mês que vai fechar positivo, vai ter mês que vai fechar negativo, mas no final do ano, a longo prazo, é uma coisa que compensa muito. Sobre automações, tá? E vou pedir aí novamente para escanear o QR Code e avaliar aí a palavra. Fala, turma. Falamos sobre as estratégias, falamos sobre os nossos COPs. E é isso.